Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai apresentar dois artigos sobre SIG, que é Sistema de Informação Geográfica. É uma matéria administrada pelo professor Carlos Alberto Araújo Júnior. Eu sou Ana Paula Borges, sou estudante de Engenharia Agrícola e Ambiental aqui da UFMG. Bora lá. Eu escolhi dois artigos. Bora lá. O meu primeiro artigo escolhido foi essa integração da verificação de drones e da classificação funcional de séries temporais de sensoramento remoto para mapeamento supervisionado da vegetação. É a comparação de drones com métodos selecionados no campo. O autor é Giacomo Quattrini, da revista Remote Sensing de 2025. Bora lá. O mapeamento da vegetação é fundamental para o monitoramento da biodiversidade e a conservação de habitats. O sensoramento remoto e as imagens satélite, por exemplo, o Sentinel-2, permitem identificar variações sazonais da vegetação com alta precisão. A principal limitação desses métodos tradicionais é a coleta de dados, que às vezes é demorada, cara e difícil, acesso restrito ou a mata muito fechada. Aí você não pode chegar de carro, ou seja, melhor um dronezinho que a coleta é mais rápida, segura e eficiente, produzindo imagens de alta resolução para auxiliar na classificação do vegetal. Então, qual é o objetivo desse estudo? É integrar séries temporais do Sentinel-2, drones e aprendizagem de máquinas para melhorar a precisão e a eficiência do mapeamento da vegetação e dos habitats. Bora lá. Objetivo. Como eu já tinha dito, é que aprimorar o mapeamento fitossociológico da vegetação por meio da classificação supervisionada das variações sazonais multiespectrais. Integrar verificação entre campo e validação por drones para criar um conjunto de dados e referência denso, especialmente equilibrado. Então, melhorar o treinamento e a validação dos modelos de classificação supervisionado, aumentar a consciência e a frequência do mapeamento da vegetação. E, por fim, avaliar a eficiência da metodologia entre as da rede Natura 2000, características caracterizadas pela vegetação densa e alta complexidade topográfica. Quais materiais e métodos ele usou nesse estudo, na verdade? A área de estudo é uma reserva natural estadual do Gola de Furio e Sítios Natura 2000, localizada na região de Mestre, na Itália, abrangendo uma área de aproximadamente 51,95 km². Dados utilizados. Foram empregados 234 imagens do satélite, utilizando 9 bandas espectrais para analisar as variações sazonais da vegetação. Coleta de dados de referência, que foi o quê? Foram distribuídas 1.118 pontos amostrados por meio de plano de amostragem aleatória, que é o quê? A validação, e foi realizada por levantamentos de campo e por imagens de alta resolução obtidas no drone, e permitindo identificar as espécies vegetais dominantes mesmo em áreas de difícil acesso. O processamento dos dados foram o quê? As séries temporais do Sentinel-2 foram suavizadas utilizando modelos adjetivos generalizados e analisadas por análises multivariadas de competências principais funcionais para extrair os principais padrões fenológicos da vegetação. E já na classificação e validação, o mapeamento supervisionado foi realizado com um algoritmo Random Forest, utilizando informações espectrais topográficas e os dados de referência obtidos em campos e por drones, que é o que a gente quer. E a precisão foi avaliada por validação cruzada, considerando a acurácia geral, a acurácia de produtos e a acurácia do usuário. Aqui está mostrando o que eles usaram. Que eu não lembro agora também. Mas, enfim. Essa aqui é a área de estudo, que eu tinha dito lá no inicinho, que é uma região bem difícil de acesso, que realmente com drone a qualidade seria bem melhor. Bora lá.
Como eu tinha mostrado antes, aquela área de estudo que foi realizada na Reserva Natural Estadual do Gola de Friuli, localizada na região do Marche, no centro da Itália. Como eu já tinha dito, que a área possui aproximadamente 51,95 km e está inserida no Sítio Natural 2000, incluindo a Zona de Proteção Especial e Zona Especial de Conservação. A região apresenta relevo montanhoso, como predomínio de rochas calcárias, florestas, campos naturais e elevada diversidade e habitats. O local foi escolhido por sua alta complexidade topográfica e riqueza de vegetação, sendo ideal para avaliar a metodologia proposta no mapeamento que vai ser supervisionado. A metodologia. Como eu tinha dito antes, foram definidos 1.118 pontos amostrais distribuídos aleatoriamente na área de estudo para representar os diferentes tipos de vegetação. Os dados de referência foram obtidos por levantamento de campo e por verificação com drones, utilizando RGB de alta resolução para identificar as espécies e vegetais dominantes. Foram utilizadas 234 imagens do satélite processadas para analisar as variações sazonais da vegetação. As séries temporais foram processadas como modelos de adjetivos generalizados e análise multivariada, e para extrair principais padrões fenológicos. E a classificação supervisionada, que foi realizada no algoritmo Random Forest, utilizando os dados espectrais, topográficos e de referência para gerar e validar um mapa de vegetação. Essa aqui é a imagem de cima, para a gente ver quão fechado pode ser uma área de estudo e quão mais difícil vai ser para atingir com métodos tradicionais, ou seja, o drone continua sendo a melhor escolha. Aqui é os dados obtidos por drone, que, como eu já tinha dito, né, que foi 250 imagens de satélite, imagens de B de alta resolução e os 1.118 pontos de referências coletados. O que resultou? Resultado: a metodologia alcançou 92,59% de acurácia geral. O algoritmo Random Forest apresentou excelente desempenho na classificação dos habitats. As variações sazonais das imagens de satélite foram mais importantes que os dados topográficos para atingir os tipos de vegetação. O uso de drone melhorou a qualidade dos dados de referência e aumentou a precisão da classificação. Foi o que a gente tinha dito antes. Esse aqui é o nosso mapa. E concluímos que a integração entre drones e imagens do Sentinel-2 e o algoritmo Random Forest aumentou a precisão e a confiabilidade no mapeamento da vegetação, alcançando 92,59% de acurácia geral. A metodologia reduziu o tempo e o custo da coleta de dados, além de permitir o monitoramento contínuo da vegetação e dos habitats, sendo uma ferramenta promissora para as ações de conservação e restauração ambiental. Embora o drone utilizado apresentasse limitações, como a ausência de zoom óptico e a dificuldade de operações em terrenos montanhosos, os resultados demonstraram que a verificação com os drones completamente de forma eficiente e levantamento do campo. Como a gente tinha dito, o drone desde sempre seria a melhor opção. O estudo só foi mais uma forma de provar isso. O autor também destaca, né, que o uso de drones mais avançados e a incorporação de técnicas e de inteligência artificial poderiam tornar o processo bem mais rápido, preciso e otimizado no futuro. Bom, aquele lá foi o meu primeiro artigo escolhido. Agora o segundo, que é a classificação da vegetação, uma avaliação comparativa de imagens multiespectrais de UAS e dados LIDAR para apoiar o monitoramento da restauração costeira. Ele é um artigo da Remote Sing, revista de 2025, e o autor é Molly Reif. Introdução. As áreas úmidas da costeira vêm sofrendo degradação devido à ação humana e às mudanças ambientais. O monitoramento da vegetação é essencial para avaliar o sucesso da restauração desses ambientes.
Tradicionalmente, esse monitoramento é realizado por levantamentos de dados de campo, ou seja, no campo, que fornece dados detalhados sobre composição, cobertura e diversidade das espécies. Entretanto, esses métodos demandam muito tempo, mão de obra, apresentando cobertura espacial limitada. É parecido com o nosso primeiro artigo, só o objetivo que é diferente. Então, o uso, né, de sistemas aéreos não tripulados, que sejam os drones, equipados com sensores multispectral e lidar, surge como alternativa para ampliar a cobertura e reduzir os custos. Qual que é o objetivo? Comparar os resultados obtidos por drones com sensores multispectrais LIDAR e aos métodos tradicionais de monitoramento de campo de vegetação. O que mais? Avaliar a imagem de 5 bandas e 10 bandas, comparar 2 algoritmos de classificação, o ML, a floresta aleatória, verificar riqueza de espécies, composição vegetal, presença das espécies e porcentagem da cobertura vegetal. Aqui é a área de estudo, que é a Lambrancht, que foi, no caso, 2 áreas de estudo, né? Que é restaurada em 1994, uma área mais antiga, uma vegetação bem estabelecida. E já na Spanish Pass, restaurada em 2018, vegetação ainda em desenvolvimento e a maior complexidade estrutural. Quais foram os materiais e métodos usados? Nesse foi o equipamento, que foi drone, 2 tipos de drone, um sensor MicaSense, sensor Red-Edged e o sensor LiDAR, que a gente está falando desde o início, e o GPS de alta precisão. E também dos dados coletados, que é imagens multispectrais, nuvens de ponto LiDAR, parcelas de vegetação em campo e pontos de treinamento para classificação. Qual foi a metodologia? No caso, levantamento de dados, coletas com drones, processamento das imagens, classificação da vegetação e comparação de dados em campo. Que não foi imagem de 5 bandas, imagem de 10 bandas, dados LiDAR, o ML e o Random Forest, que já tinha dito no primeiro artigo. Como foi feita essa classificação? Foram utilizados 2 métodos supervisionados. A máxima verossimilhança, que é o ML, método estatístico clássico, considerar a distribuição normal dos dados, no caso, né? A floresta aleatória, a RFF, algoritmo de aprendizagem de máquinas, que utiliza diversas áreas de árvore de decisão, que reduz erros de classificação, e no caso, as classificações foram comparadas com os levantamentos realizados em campo. Bora lá, resultado. Os mapas obtidos pelos drones foram semelhantes aos levantamentos de campo. O Lambrancht apresentou melhor desempenho, já o Spanish Pass apresentou menor precisão devido à vegetação mais heterogênea. A riqueza de espécies foi melhor representada na Lambrancht. Aqui é os resultados aqui da Le Forest e aqui na Rebranche. Conclusão. Os resultados demonstram que os drones são uma ferramenta eficiente para o monitoramento da vegetação em áreas úmidas, representando resultados semelhantes aos obtidos pelos levantamentos tradicionais de campo. A integração de imagens multiespectrais e dos dados LiDAR mostrou grande potencial para melhorar a identificação das espécies e ampliar a cobertura espacial do monitoramento, assim reduzindo o tempo e custo. No entanto, o desempenho da classificação é influenciado pela complexidade da vegetação, pela presença de espécies raras e pelas características de cada área, além de limitações como difícil acesso aos locais e ao número reduzido de parcelas amostradas. Assim, o sensoramento remoto não substitui completamente o trabalho de campo, mas funciona como uma importante ferramenta complementar, podendo ser aplicada com eficiência em programas de restauração ambiental e no monitoramento de contínuas áreas, né? De áreas contínuas e úmidas. É isso. Muito obrigada. E é isso. Obrigada pela atenção.